nós temos o que a gente chama de continuidade, subordinação, onerosidade, pessoalidade e alteridade. Olha só, no artigo 2 da CLT, eu falei para vocês, está falando quem é o empregador. O empregador lá fala que é toda pessoa física ou jurídica que contrata outras pessoas para estarem realizando atividades laborais como empregados. Tá? O artigo 3º fala quem é o empregado. Agora, olha só o que é interessante. Até falem para mim aí também no chat, qual é o nome que as empresas hoje falam para empregado? Colaborador. Bonito, né? Colaborador. Capital humano. Nossa, bonita essa também, né? Qual outro que fala? A Carolina falou aqui, tá, vamos lá, vamos participando. Qual é o outro? Colaborador, capital humano, gostei dessa. Qual é o outro que falam, gente? Funcionário. Tem umas agora que falam associado. Pergunta se é sócio. Não é nada. Agora tem uma que eu gostei, que eu acho bonitão, e é legal mesmo. Tem uma empresa aqui de Brasília, na verdade ela é a nível nacional, só que tem um grupo aqui de Brasília, que eles chamam de missionários. Bonito, né? Porque eles têm uma missão a cumprir na empresa. Mas se você pega a CLT do início ao fim, não interessa qual parte, você vai ver só uma palavra. Empregado. Por que não é mais chamado assim hoje? Porque acabou que ficou um termo pejorativo, mas só que é empregado no final das contas. Pode ser o termo bonitinho que for, continua sendo o termo real, é empregado. E lá diz que para ser empregado é aquela pessoa que presta um trabalho de forma contínua, sob subordinação, recebendo para isso e que não pode ser substituído. Esses 5 elementos que estão aqui é o quê? Continuidade é aquela pessoa que presta o trabalho de forma contínua, repetitiva. O que é contínuo, o que é repetitivo? Uma pessoa que trabalha de uma vez por semana é um trabalho contínuo? É um trabalho contínuo. Antigamente, ele não ia ser considerado como o que a gente chama de vínculo empregatício. Mas eu já chego nisso daqui. A continuidade, muitas vezes, ela era considerada 3 vezes por semana, que é aquele trabalho que é realizado sempre naquele determinado horário, de forma contínua. Nossa, a Hélida falou aqui que algumas empresas chamam de guardiões da cultura organizacional. Vou até fazer o print dessa aqui, Hélida. Essa é nova para mim. Guardiões da cultura organizacional. Nossa. A Tairine falou aqui que concordo com a parte da permuta. Os direitos foram pagos ao longo do tempo que esteve no local, tendo um teto, por exemplo. A Juliana falou que para ela tornou algo diário. Ah, tá. O Lucas falou que também é chamado de recursos humanos. A Suzana falou que vê mais como uma permuta. Ah, tá. A Tairine estava falando desse, desculpa. A Suzana falou que uma troca, ela não paga aluguel e o pastor não paga o empregado. Ok, legal, gostei. Continue participando aí, gente. Olha só, a subordinação quer dizer que foi aquela pessoa que está sendo subordinada a outra. Isso é tão complicado porque eu viro aqui para o Rafael que está aqui e falo, Rafael, pega uma água ali para mim, por favor. Tô brincando, tá, Rafael? Mas ele foi lá e pegou. Foi subordinado? Foi. Foi de bom grado? Foi. Mas só que não deixa de ser uma subordinação. Então, essa é um pouco complexo para colocar. Onerosidade é receber por isso. Pessoalidade quer dizer que ninguém pode substituir você. Se você chegar para o seu responsável na empresa e falar, olha, amanhã eu não posso vir, mas vou mandar um primo no meu lugar, será que ele vai aceitar? Se ele aceitar, não existe pessoalidade. Se ele não aceitar, existe a pessoalidade. E a alteridade quer dizer que quem assume o risco do negócio é o empregador. E isso daqui é bem polêmico e eu volto nesse alteridade daqui a pouquinho, tá? Então agora vamos voltar para os 2 exemplos. Existiu continuidade? Existiu. Existiu subordinação? Existiu. Você pode fazer isso para mim? Faço. Subordinação. Ele recebia por isso moradia, cesta básica? Sim, ele recebia por isso. Pessoalidade. Quando ele falou, eu mando um primo meu no meu lugar, qual foi a resposta? Não. Era pessoalidade. O que acontece? Na Justiça do Trabalho, o juiz ele vai fazer a pergunta
baseado principalmente nesse quarto ponto, pessoalidade. A pergunta é, você podia ser substituído por outra pessoa que você falar, olha, eu não posso ir, se a resposta for não, já era. Se todos os outros elementos existirem, é relação, sim, de trabalho. Existe o vínculo empregatício. Ou seja, acontece que nem aconteceu lá no caso que eu falei para vocês. Sabe o que aconteceu? O cara não queria entrar na justiça, mas o Ministério Público do Trabalho foi lá, entrou com a autuação e a igreja teve que pagar a multa. E teve que pagar os direitos daquele cara que estava fazendo de bom grado, de bom coração, agradecido. Percebe como é que é? Isso é muito comum acontecer, gente. As pessoas falarem, não, eu estou fazendo uns bicos. Mas, na verdade, esse bico é relação de trabalho, é vínculo empregatício. Ah, mas, professor, eu nunca assinei nada. Não interessa, não precisa assinar. Ah, mas nunca registrou na minha carteira. É vínculo do mesmo jeito. Que significa que quando a pessoa for pagar, vai ter que pagar tudo, inclusive com as multas. Na Justiça do Trabalho tem um dizer que fala que quem paga errado paga 2 vezes. E literalmente é o que acontece. A pessoa pega e contrata alguém. Não, olha, vamos fazer o seguinte. Abre um MEI, microempreendedor individual. Você vai estar como pessoa jurídica. Ou seja, você não vai ser o meu funcionário. Eu vou estar contratando a sua empresa. Nesse caso, cria vínculo empregatício? Durante 4 anos, eu prestei serviço numa empresa, com a minha empresa, uma consultoria dentro daquela empresa. Eu ia 3 vezes por semana, 3 manhãs. Durante todo esse período, nunca recebi 13º, nunca recebi férias, porque era contrato pessoa jurídica, contrato assinado. Se eu quisesse entrar na justiça contra aquela empresa para requerer direitos trabalhistas, eu teria direito? Teria. Mas só que a pessoa vai falar, mas só que peraí, tem um contrato, pessoa jurídica, na cláusula do contrato está dizendo, este contrato expressamente afirma que não existe vínculo empregatício entre as partes, está lá no contrato, assinado, registrado em cartório. É vínculo do mesmo jeito. Por quê? Se eu virasse para aquela empresa e falasse, olha, eu quero férias, eles iam me falar assim, não, você pode ficar 30 dias sem vir? Eles iam falar, você tem um contrato a cumprir. Eu falo, então tá bom, eu mando outra pessoa no meu lugar. Será que eles iam aceitar? Se eles aceitassem, é pessoa jurídica mesmo. Porque significa que eu estou tendo outras pessoas que podem cumprir aquela função. Não existe a pessoalidade. A partir do momento que eu não posso ter outra pessoa no meu lugar, entrou a pessoalidade, não interessa se é vínculo jurídico. Ele se torna um vínculo empregatício da mesma forma. Se eu quisesse, eu poderia ter entrado na justiça contra essa empresa. Mas eu sempre falava para eles, e eu fazia questão. Chegava, por exemplo, semana do Natal, eu falava, só volta ano que vem agora. E eu mostrava para eles e falava, olha, vamos tirar qualquer elemento aqui. Se vocês falarem, vem, eu falava, então me paga o 13º. Porque senão não venho. Aí eu fazia com que não existisse esse vínculo. Mas se eu entrasse na justiça, ainda assim eu ganharia. Mesmo eu falando para eles que não estava sendo. Percebem como é que é? É um negócio complexo. A Camila perguntou aqui para mim qual a diferença de continuidade e repetição. Não existe uma diferença. Repetitivo significa que eu estou realizando de forma contínua. Então, ele continua sendo a mesma coisa, tá? Deixa eu ver aqui. A Sol falou que era uma troca, um ajudando ao outro. O Lucas falou, existia tudo. Ou seja, existia vínculo empregatício. Muito bem, Lucas. A Suzana falou, o direito não socorre aqueles que dormem. A Pamela falou, no local onde ela trabalha, o público atendido realiza alguns trabalhos voluntários, participam de comissões temáticas, mas todos assinam o termo de voluntariado. Tá. O trabalho voluntário é o seguinte, ele já tira de cara essa questão da onerosidade, a pessoa não vai receber por isso, então isso já traz. Só que também existe uma linha tênue. Se o empresário fala, olha, você é voluntário, então, mas eu quero você aqui toda semana, se começa a exigir a presença da pessoa,
Mesma coisa, não quero que venha outra pessoa no lugar. Só não está pagando. Sabe o que isso virou? Trabalho escravo. Mas vocês sabiam que na legislação do Brasil, no direito penal, não existe o termo escravidão? Eles não colocam, porque não existe escravidão no Brasil. Vocês podem pesquisar no direito penal, tá? Não tem o termo. Eles colocam, tem um termo lá que coloca sobre trabalhos forçados, alguma coisa assim. É uma palavra bonitinha, sabe? É tipo colaborador escravo. É tipo isso assim. O Sandro, tudo bem, Sandro? Falou, existe empresa em Brasília de delivery que exige a abertura do MEI para tentar fugir da CLT. Ixi, é o que mais tem. E não é só desses de delivery, não. O delivery é um caso bem complexo, tá? Porque é algo muito recente, é tipo Uber. Até hoje, todas as pessoas que entraram contra o Uber para poder tentar colocar como vínculo empregatício não ganharam. Por causa que eles fazem de uma forma diferenciada, assim. E falam assim, mas eu não posso colocar outro no meu lugar, mas será que não pode mesmo? Alguém já pegou um Uber, por exemplo, que é um motorista que está na foto, mas só que quem vem é outra pessoa? Está tendo essa troca? É um pouco complexo. Essa questão de trabalhos por aplicativos ainda é algo que ainda tem muito pano para manga, tá? Ainda é algo que vai levar um tempo para poder a gente ter realmente o que é. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, vocês viram como é que é, né? Cria o vínculo da mesma forma. E eu coloquei esse da alteridade por último, porque a gente hoje está num período ímpar do tempo. Nós estamos vivendo um período de uma pandemia chamada Covid-19, mais popularmente chamada do coronavírus, que isso afetou todo mundo e todas as áreas, incluindo a parte trabalhista. Olha só para vocês terem uma ideia, antes daqui teve uma pessoa que até falou que trabalha como PJ, depois você me fala, tá? Só não fala que fui eu que falei para ninguém vir atrás de mim. Gente, o que acontece? Esse período agora da pandemia, ele criou uma série de situações. E essas situações são situações que a reforma trabalhista que tinha sido massacrada ajudou a situação atual que a gente está. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ela criou uma situação que as pessoas não podem trabalhar porque a empresa está fechada. Outras, você vai trabalhar de casa. Outra, de repente, você vai ter o seu contrato de trabalho suspenso. Outra, de repente, você vai ter uma redução do seu contrato. Você vai receber menos. Gente, isso é tão sério que me revolta. O tanto de empresário que ele tenta montar nas costas dos seus funcionários por causa dessa situação atual. Teve um caso bem próximo de uma aluna nossa, que deve estar até assistindo agora, se não ela estiver agora, ela vai assistir na do sábado, que ela falou comigo. Várias situações ela falou, professor, meu salário está sendo reduzido em 50%. Eu sou professor universitário. Meu salário foi reduzido em 70%. Aí você fala, nossa, que horrível. Será que é tão horrível assim? Aí você já começa a falar, oxe, como assim não é horrível? O pessoal está tendo salário reduzido. Quando é feito da forma correta, é outra situação. Diante desse cenário, na parte trabalhista, o governo emitiu uma medida provisória no 1º de abril, e não foi mentira, a medida provisória 936, que instituiu o chamado Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Foi extremamente criticado. Só que, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, e isso daqui desde quando eu estudo legislação trabalhista, que foi desde aquela época lá, daquela situação que eu falei para vocês do contra-cheque, foi quando me surgiu essa necessidade. Então eu acompanhei, foram vários governos de lá para cá. E não é incomum o governo lançar algo e todo mundo já criticar de cara, sem antes até ler o que era. Quando foi falado da reforma trabalhista, lá em 2016 ainda, o então presidente Michel Temer falou que ia ter, um dos pontos da reforma seria a jornada de trabalho de 12 horas. No texto falava que passaria a ser permitida a jornada de 12 horas, desde que a pessoa tivesse 36 horas de descanso depois. Ou seja, era só oficializando a jornada 12 por 36. Só que o que saiu na mídia do país todo? O presidente agora fala que a jornada de trabalho é de 12 horas. Aumentou de 8 para 12.
Eu não vou defender de forma alguma aquele presidente. Mas, ao mesmo tempo, não era isso que estava sendo feito ali. A mesma coisa nesse daqui, nessa situação agora. Também não vou defender o presidente. Mas só que nessa questão do texto da lei, o texto da lei está falando o seguinte: era um programa emergencial com a intenção de preservar os empregos. Quando foi jogado na mídia, foi o quê? Olha, está autorizado reduzir o salário em 25%, 50% ou 70%. E também agora é permitido suspender o contrato de trabalho por 60 dias. Tinha um dos pontos dessa medida provisória que realmente era absurdo, que falava que o funcionário poderia ficar 4 meses com o contrato suspenso sem receber nada por isso. E, em contrapartida, a empresa ia pagar um curso online para ele. Era capaz de fazer um curso online aí gratuito e falar, toma aí, ó, fica 4 meses em casa aí, você come o curso agora, porque comida mesmo você não vai ter, né? Porque não tem como pagar. Enfim, só que aí esse artigo específico da medida provisória, ele foi vetado. Então, ele não pôde entrar em vigor. Os outros pontos, eles não são a maravilha, mas realmente ele é um ponto que ajuda na preservação dos empregos. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Tá? Foram 2 pontos. A suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias. Esse é o que acontece? Abril, maio, junho. Já completou no dia 1º os 60 dias, certo? Mas antes de ontem à noite, o Senado Federal aprovou a prorrogação dessa suspensão por mais 60 dias. Até ontem ainda não tinha tido como é que fala? Quando o presidente faz a aprovação final. A sanção do presidente, obrigado. Até então não tinha tido a sanção presidencial. Hoje também eu não tinha visto, mas com certeza vai ser sancionado porque não teve problema. O que aconteceu? Esse texto foi para a Câmara dos Deputados. Lá, essa medida provisória, ela tentou sofrer uma alteração, só que não tinha nada a ver. Eles tentaram trazer algumas coisas daquela outra medida que falava sobre a carteira verde e amarela lá, só que aí no Senado Federal eles viram que isso não tinha nada a ver com o que era o propósito dela, da medida provisória, retiraram isso. E quando eles retiraram isso, eles não precisavam voltar para a Câmara dos Deputados, já foi direto para a sanção, só que eles fizeram só um ajuste, que foi justamente colocar esse prazo a mais, de 60 dias, e o outro ponto, que foi a redução da jornada de trabalho e salário, com 25%, 50% e 70%. Essa redução, ela foi autorizada na medida provisória por 90 dias, ou seja, durante 3 meses. Só que no texto que foi aprovado antes de ontem, ele foi prorrogado por mais... foi permitida a prorrogação por mais 30 dias. Como assim? Qual é a diferença disso? Vamos pegar aqui a situação. No meu caso mesmo, o meu foi reduzido em 70%. Aí você fala, nossa, então seu salário caiu 70%? Sim e não. Por quê? Qual que é a diferença disso? Pelo texto da medida provisória, fala o seguinte, que para quem tiver a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário, o governo vai completar essa diferença. Quando eu li isso, eu pensei, ixi, vou ficar um tempão sem receber isso, já estou vendo tudo. Ainda mais quando a gente viu aquela história lá do auxílio emergencial, né? Ou ficou aí meses para poder receber tudo, enfim. Só que teve a outra medida provisória, que essa aqui foi a medida 936, então foi a medida 938. Ela foi tratar sobre a operacionalização desses pagamentos. E quem está tomando conta disso é a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. E eles fizeram um negócio fantástico. Tá? O modelo, como eles fizeram, os trabalhadores que estão nesse modelo, eles recebem a atualização, eles sabem quais são as datas que vão ser recebidas, e isso desde antes, tá? Como é que funcionou? A empresa paga 30% do salário. O governo paga os outros 70%, o que significa que o funcionário, o empregado, está recebendo quanto? 100%. No meu caso específico, a empresa ainda está pagando um adicional. Ou seja, eu estou recebendo mais do que eu recebia. Não conta isso para a empresa. Se tiver alguém ao vivo aí assistindo, corta, você não escutou isso. Enfim, eu não devia ter falado isso ao vivo, né? Mas já foi. Deixa para lá. Enfim, mas só que aí olha só como é que é bizarro a situação.
A aluna que eu falei para vocês, o que aconteceu? Ela teve 50% cortado. E eu falei para ela, no texto da lei diz que a empresa tem que formalizar isso para o Ministério da Economia. Por que Ministério da Economia? Porque hoje em dia não existe Ministério do Trabalho. Hoje em dia existe uma Secretaria do Trabalho que faz parte do Superministério da Economia, tá? E aí fala que as empresas têm que enviar essa informação para o Ministério da Economia e tem um prazo de 10 dias a partir da data que foi assinado. Tem que ser formalizado com a empresa. O funcionário tem que assinar um termo falando, ok, eu concordo. E detalhe, ele não é obrigado, tá? Ele não é obrigado a aceitar. Claro que não concordou. Vocês entenderam o que pode acontecer com esse funcionário. Mas, enfim, nesse termo que o funcionário assina, tem que estar lá dizendo quais são as condições, quanto tempo não podia passar de 90 dias, ou seja, se a empresa quiser fazer outro termo, ela tem que fazer, se ela quiser prorrogar em 30 dias, ela tem que fazer outro termo, tá? Tá lá esse período e tá dizendo qual é a data do acordo. Daquela data, a empresa tem 10 dias para enviar. No meu caso, eu assinei no dia 13 de abril. A empresa tinha até dia 23 de abril. E o governo, no texto da lei, era isso que eu me prendia assim para dizer, eu tenho fé que eu vou receber. Porque no texto da lei dizia que o governo tinha 30 dias para pagar, considerando a data do acordo, ou seja, dia 13 de abril. Quando foi no dia 13 de maio, eu recebi o meu complemento, lá, meu auxílio do negócio. Aí eu fiquei, olha, chocado. Depois dessa, eu vou até ler mais alguma participação aqui, deixa eu ver. Aqui ainda tinha algumas participações falando sobre a questão da subordinação. E aí está falando que a Keila falou aqui, o problema é que tem gente que não tem conhecimento e se submete a quase um trabalho escravo. Sabe de uns casos que revoltam demais, é verdade. O Lucas está espalhando aqui que eu contei agora. Esconde isso. A Hélida falou que a empresa que ela trabalha é maravilhosa. Foram tomadas todas as medidas de segurança para evitar a contaminação. Além de reduzir a carga horária, não tiveram diminuição salarial. Que legal, Hélida. Fala o nome da empresa para a gente fazer uma propaganda de graça aqui para eles. A Renata falou que sobre receber o salário integral, 30% da empresa e 70% do governo, os descontos do contra-cheque não acontecem, pelo menos na empresa onde trabalha, serão descontados posteriormente. Renata, não pode descontar depois não, tá? A empresa, ela está descontando correspondente aos 30%. Quem, se quisesse descontar os outros 70%, era o governo, e o governo não vai fazer isso, porque não está falando no texto da lei. A não ser que eles façam uma ressalva posterior, não vai existir isso não. Claro que eles depois aumentam o preço das coisas, aumentam o imposto, mas diretamente não, tá? Essa empresa não pode fazer isso não. A Hélida falou aqui que foi feita uma pesquisa de clima com base na situação financeira dos colaboradores e com base no resultado foi oferecida uma antecipação salarial. Uma forma de empréstimo dividido em 10 vezes sem juros. Hélida, estão perguntando aqui se está aceitando currículo, tá? Se você for do RH, já dá preferência aqui para o pessoal do Instituto. Ela falou que enquanto algumas empresas precisaram fechar as portas, infelizmente, concordo, por causa da pandemia, a empresa está preocupada em dar suporte financeiro para os colaboradores. É verdade. A Sandra falou, na carteira de trabalho digital tem todas as informações da suspensão. Sandra, calma, eu vou falar sobre a carteira digital já já. O Lucas também quer saber a empresa e a Sabrina também. Hélida, agora você tem que contar, tá? Vamos lá. Gente, como é que funcionou isso? Nesse caso da aluna que eu estava falando para vocês, a empresa simplesmente cortou 50% e não mandou para o Ministério. Está errado. Os funcionários foram prejudicados. A empresa está querendo se dar uma desperta e está prejudicando literalmente o trabalhador. Não pode, está errado. Totalmente errado. Ah, mas então a pessoa tem que denunciar? Tem. Gente, infelizmente, o que você prefere? Ficar numa empresa que literalmente está te explorando ou, de repente, correr o risco de ser mandado embora, mas você ter a oportunidade de trabalhar na empresa da Hélida, por exemplo? Entende? Assim, tem uma diferença grande aqui. Não pode esse tipo de situação, tá? Na questão da suspensão do contrato de trabalho, já foi diferente. O que quer dizer? A pessoa está sem trabalhar durante esses 2 meses.
Essa suspensão, quando suspende, não conta período de férias, não conta período de 13º, tá? E o trabalhador, como é que fica nessa? Nesse caso específico, gente, olha só, eu falei uma coisa errada, agora que eu falei isso do caso específico. O 70% não é da porcentagem 25, 50 e 70, o governo não paga integral, tá? Eles pagam baseado na proporção do que seria o que a pessoa teria direito a receber do seguro-desemprego, tá? É porque eu lembrei que o meu eu estou recebendo mais por causa que a empresa que eu trabalho ela está pagando uma diferença e dentro dessa diferença acabou que eu receba mais porque não desconta todos os impostos, tá bom? Por isso que eu falei, perdão que eu tinha falado isso, mas essa é a diferença. Ela recebe essa porcentagem, mas baseado no valor do seguro-desemprego que ela teria direito, tá? E no caso da suspensão do contrato, ela recebe a integralidade de um seguro-desemprego que ela teria direito durante esses 2 meses. Ou seja, ela continua recebendo só com seguro-desemprego. O que significa que se ela tem uma renda muito alta, ela vai receber menos sim. Então, é uma ajuda? É. Mas se a pessoa tem um salário que é muito alto e aí tem uma situação como essa, para ela, com certeza, ela vai sair prejudicada, tá bom? Então, por isso que eu falei assim, ok, uma empresa que ajuda, que facilita. Por exemplo, tem a pessoa que trabalha comigo aqui, está de casa, nesse momento ele está até trabalhando, está de casa. Não teve nenhuma mudança no salário dele. Mas, enfim, cada empresário define o que quer fazer, define como que vai fazer para poder ter a melhor situação possível. O que muitas vezes acontece é que o empresário, por um lado, eu não vou falar que eu aceito, porque eu não aceito de forma alguma. O que eu consigo entender muitas vezes é que a pessoa está tão em pânico, porque a empresa está fechada, está sem receber nada, estão em várias situações que o empresário acaba que não consegue raciocinar. E aqueles que estão raciocinando é porque são malandros mesmo, tá? Aí já é outra situação. Deixa eu ver aqui se a Elida falou o nome da empresa. A Renata falou, na medida provisória diz que não pode descontar. Diz sim, Renata. A Suzana falou, a Elida, olha eu aqui. A Sabrina falou, me falaram que desconta depois no seguro-desemprego o valor pago pelo governo. Não, Sabrina, não é bem assim não, tá? A Carolina falou, Elida, já passo o e-mail para enviar o currículo. Estou na fila. Rapaz, Rafael Romualdo, grande mestre, você também, cara, saudade. Então, assim, gente, o que acontece? Esses textos, eles são tão confusos que você vê tanto de interpretação que acaba gerando das pessoas, né? Como eu falei, por um lado, é algo que é complicado. O que eu falo é que pelo menos existiu algo que possa, de alguma forma, tentar auxiliar. O que está acontecendo muito, por exemplo, restaurantes é uma situação que está crítica, né? Tem restaurantes, não, mas tem o delivery que fala, mas só que qual o comparativo? Tem empresas que trabalham do delivery 10% do seu faturamento. Nós tivemos restaurantes aqui em Brasília extremamente tradicionais, o Piantella na Asa Sul, por exemplo, que fechou as portas, porque não deu conta de manter aquilo ali. Então, mesmo com essas situações, a pessoa, o empresário vai ter como pagar menos. Ainda assim é complicado, porque eu estou pagando menos, mas eu não tenho receita, ainda assim se torna complexo, né? Então, são várias situações. Cadê o Lucas? Falou aqui, benefícios podem sofrer redução ou suspensão, exemplo, vale alimentação. Lucas, depende do que você está falando. Se for para essa questão de suspensão do contrato de trabalho, sim, a pessoa não está indo trabalhar, ela pode ter a suspensão no Vale Transporte, por exemplo, porque ela não tem que ir trabalhar. Agora, por exemplo, se a pessoa está trabalhando de casa, a empresa tem que pagar o Vale Transporte assim mesmo? Via de regra, não, mas cabe o bom senso do empresário. Será que se ele tem condições, vale a pena continuar pagando? A alimentação se enquadra na mesma coisa. Tem uma redução da jornada, está num período que ela não tem direito mais à alimentação, ela não precisa, mas também cabe o bom senso do empresário nesse caso, tá? O Rafael Romualdo falou aqui, o que observou nesse período de pandemia é que as empresas estão lembrando da saúde e segurança do trabalho. Isso é verdade, Rafael. Hoje em dia, muitas agora estão trabalhando muito mais com essa questão da saúde e segurança do trabalho para poder trabalhar com equipamentos de proteção individual realmente que sejam mais precisos, né? Vamos lá, vamos dar sequência. Caramba, a hora já avançou tanto assim, passou rápido. Vamos lá. A gente tem aqui o artigo 13º da CLT que fala da carteira de trabalho. Eu coloquei esse daqui porque é algo interessante. Eu coloquei até os 2 modelos aqui. Vocês já viram esses modelos diferentes da carteira de trabalho? A carteira de trabalho é o seguinte. Esse modelo azulzinho
ele não é válido como documento de identificação. O modelo azul já é válido, ele substitui o RG, por exemplo. A diferença é porque um é escrito o manual, o outro já é o que é impresso na carteira de trabalho, né? Tem aqui, ó, no artigo 13º fala que a carteira de trabalho é obrigatória. Que nem eu falei para vocês, mas não assinou, pode ainda assim? Pode. A empresa pode assinar bem depois? Pode. Se a empresa mandou o registro para o Ministério da Economia, ela precisa necessariamente assinar o papel? Não necessariamente, mas só que é uma comprovação que tem. Então, assim, se a pessoa não assinou, quer dizer que tem alguma coisa errada. Existe uma regra aqui que fala que a empresa ela não pode reter a carteira de trabalho do funcionário por mais de 48 horas. Olha que interessante, tem empresas que ficam meses com a carteira de trabalho. Então a empresa pode ser denunciada? Pode. E se ela for denunciada, o que o funcionário ganha com isso? Nada, diretamente. Só se ele for mandado embora se descobrir que foi ele. Porque a empresa ganha multa, mas o funcionário não ganha o dinheiro dessa multa, entendeu? É isso que acontece. Ó, a gente tem esse modelo antigão aqui, ó, não é minha, tá, gente? Eu encontrei na internet essa aqui. Essa daqui é o modelo mais recente, ó. Ela é plastificada, bonitinha, já tem uma diferença. Essa parte do documento é plastificada, tá? E a gente tem aqui a comparativa entre as duas, o modelo antigo com o modelo novo, já os dois aqui certinho também. E a gente tem a mais recente, que é desde setembro do ano passado, de 2019, tem a carteira de trabalho digital. Pode baixar o aplicativo, tá? Tem para Android, tem para iOS. Ela é legal, é bem interessante, tá? Você só precisa ter uma conta no site do gov.br, o governo tem lá quando você entra, aparece lá para você criar a sua conta. E aí, automaticamente, todos os registros que você já teve na sua vida aparecem já no aplicativo. Hoje, ele já substitui a carteira impressa. Só que até mesmo dentro do próprio aplicativo fala que é interessante. Não, se você tem a outra, mantenha ela. Você não tem que jogar ela fora. Tá? Mas só que aí ela começa algumas coisas aqui bem interessantes. Deixa eu ver aqui, tem algumas participações antes de eu dar sequência aqui, deixa eu ver. O Lucas perguntou qual o prazo para a evolução da carteira de trabalho ao colaborador. Já falei, Lucas, 48 horas e se existe punição, sim. Mudou alguma coisa para a pandemia? Não. A Mirelle falou que tem algumas empresas que estão pagando ajuda de custo aos funcionários que estão em home office, pois a energia e a internet ficam a cargo do funcionário. Parabéns para essas empresas, Mirelle. Elas percebem que é um diferencial. A gente vai falar sobre o home office já já. A Hélida está elogiando a aula, obrigado, Hélida. A Mirelle também, obrigado. O Lucas também, valeu, Lucas, obrigado. Vamos lá. Gente, na carteira de trabalho digital, eu peguei aqui, eu baixei o aplicativo, então eu vou mostrar para vocês o meu aqui, por questões de confidencialidade, eu escondi os nomes das empresas que apareciam. Mas, por exemplo, nessa parte aqui, tem últimas anotações, aparece o nome da empresa e o salário atual. O meu atual está menos 70%. Né? Aí tem aqui o nome e aqui teria o CPF, tá? Eu apaguei também meu CPF. Também dava para colocar a foto, mas só que toda vez que eu tentava cair, eu desisti de colocar. Aqui embaixo está falando o início, que é essa primeira tela aqui. Depois tem os contratos, enviar, que você pode enviar para você mesmo, quais são todos os seus vínculos, os seus benefícios, e quando é mais, tem uma série de outras informações que eu já mostro aqui. Vamos lá, a Sandra falou que atualmente não emitem mais a carteira de trabalho física. Sandra, o que aconteceu? No ano passado, no início do ano, a Polícia Rodoviária, Polícia Federal, desculpa, rodoviária, o que tem a ver com rodoviária, né? Enfim, a Polícia Federal, que ia falar rodoviária federal, corta rodoviária, fica só federal. A Polícia Federal, ela que era responsável por emitir. Só que essa carteira de trabalho recente, ela utiliza o papel moeda. E o papel moeda já estava algo escasso, então começou a faltar. E aí, por isso, foi criado esse modelo digital, mas ainda não foi totalmente eliminada o modelo impresso, ainda pode ser emitido também, principalmente porque existem localidades do país que a internet ainda é muito escassa, então por isso ainda existe a outra que vai permanecer ainda um período, tá? Aqui, ó, a parte de contratos de trabalho. O primeiro aqui, ó, tem um aqui meu que foi de 2014, quando eu era cargo comissionado no governo federal. Saudade dessa época.
Aqui o meu de professor, aí aqui tem outros antigos, ó, 2005, 2006, 2004, aí para baixo aqui tinha mais um monte, tá? Eu não vou colocar o resto não, que não vai até 1997. Novembro de 1997, primeiro registro. Aí quando você vai pro... Caramba, não, para com isso, tá? Hoje a pessoa tá aqui falando que nem nasceu ainda na época, fica fazendo me sentir velho. Aqui, ó, é para você enviar para você mesmo os dados, aí você clica, ele vai te enviar todo o seu histórico. Nessa anterior aqui, se você clica nesse botãozinho de mais, ele mostra qual foi o seu último salário, todas as alterações, período de férias, se teve alteração de cargo, a rescisão, tem tudo aqui, tá? Toda a história. Inclusive no meu eu descobri aqui, quando eu estava fazendo, que em uma das empresas que eu trabalhei, aqui embaixo, ó, tá aqui escrito aberto, desde 17 de fevereiro de 2003. Eu estou lá até hoje registrado, desde 2003. Só que aí aqui em cima tem ela de novo. Só que dois meses antes de eu ter saído da empresa, ela fez e eu saí dela. Aí eu descobri que eu ainda estou lá. Oficialmente, eu teria direito a todos esses anos de direitos. Mas oficialmente eu também nunca trabalhei nesse período. Ou seja, eles podem colocar como abandono de emprego e me dar uma justa causa. Então, eu dou uma justa causa neles, eles em mim, e no final das contas vai ficar 0 a 0. Não faz diferença nenhuma, tá? Vamos lá. A Sandra perguntou aqui... A Sandra não, desculpa. A Andréia perguntou se esses dados aparecem só as anotações digitais ou da antiga também. Tudo, Andréia. Por que tudo? Porque todos os meses, as empresas elas têm que mandar a chamada CAGED, que é a relação geral do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o quê? É o que manda para o governo a informação de quando contratou e quando demitiu. Isso desde muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, tá? Desde quando começaram a colocar a parte informatizada, ou seja, você vai ter esse histórico. Aí o que acontece? Quando vai ver esse registro, a parte da admissão e da demissão vai estar na CAGED. E anualmente existe um outro que é a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que lá coloca todas as mudanças que tiveram para o funcionário, coloca quando ele teve férias, coloca se pagou o 13º, se a empresa participa do PAT, Programa de Alimento ao Trabalhador, coloca um monte de coisas, que aí por isso que vai constar ainda já nessa digital. Você viu que a minha tem lá o registro desde 1997. Tá lá. Diego falou parabéns pela aula, informações valiosas para todos nós trabalhadores, obrigado, e a André entendeu, ótimo. Vamos lá, vamos seguir aqui o que é o próximo, a outra parte aqui, é a parte dos benefícios, ó. Aqui, opa, cadê a imagem? Eu acho que eu não coloquei a imagem, deixa eu confirmar aqui se eu não coloquei ela escondida aqui para cá em algum lugar. Espera aí, tem uma aqui escondidinha, deixa eu ver. Acho que é essa aqui. Olha aí, que bonito. Não, essas são as últimas anotações. Você colocou 2 iguais no final. Foi? O que tem aqui? Aqui é a parte... eu não coloquei. É verdade, eu repeti as duas aqui. Desculpa, gente. A outra, quando clica em benefícios, ela mostraria 2 opções, falando de seguro-desemprego e mostrando também a parte desse emergencial agora, tá? Que aí mostraria tanto a parte da suspensão quanto da parte da redução da jornada e do salário. E quando você clica no botãozinho de mais, tem algumas perguntas e respostas, perguntando o que é o seguro-desemprego, perguntando sobre o que é a carteira de trabalho digital, e aí tem uma série de perguntas e respostas, falando qual é a validade. Inclusive lá fala que essa carteira de trabalho digital, ela não é válida como documento oficial. Ou seja, se você for num local que exige um RG, RG, no caso com CPF, né? A carteira de trabalho digital não vale que nem aquela outra carteira lá, tá? A Cristine está falando que quer aprender a mexer no programa que eu uso para fazer os slides aqui, que é o Prezi, que é muito legal que ele faz esses movimentos aqui, né? Beleza, gente? Entendido essa parte de como é que está a carteira de trabalho também, a parte da Covid também? Tranquilo? Vocês também que estão me assistindo, tranquilo, gente? Porque agora eu vou falar nos próximos 17 minutos sobre a reforma trabalhista, e aí a gente encerra às 9h30 nossa live, tá? Como eu falei para vocês, o tempo passou aqui para mim que eu nem vi, espero que para vocês também. A reforma trabalhista
Como eu falei para vocês, ela foi instituída em 11 de novembro de 2017. Só que a tramitação dela começou em março de 2016. Gente, o que acontece? O primeiro texto, ele foi enviado para a comissão na Câmara dos Deputados que ia tratar o texto. O texto original da reforma trabalhista era de 5 páginas, tá? No site, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, você consegue encontrar esse texto original. Se você tiver curiosidade, pode me pedir que eu tenha o arquivo comigo. Inclusive, para os alunos, lá no portal do aluno eu vou disponibilizar para vocês vários arquivos, tá? Que vocês vão ver que são bem legais, depois eu passo para vocês quais são. E quem está assistindo que não é nosso aluno, se tiver curiosidade, vai lá no @Calitec do Instagram, curte lá a nossa página e aí pede lá para a gente por mensagem que a gente manda para vocês também, tá bom? Gostei desse negócio de live, né? Só falta eu falar agora, não esquece de se inscrever aqui no canal e apertar o sininho. Muito bem. Deixa eu ver aqui, o Helder falou que eu estou esquecendo tudo porque eu trabalhava já em 1997. Ele é mais velho que eu acho. Vamos lá. Gente, aí foram 5 páginas no texto original da reforma trabalhista. Quando terminou a tramitação, o texto que foi validado em novembro de 2000, eu estou com 1997 na cabeça, né? Em novembro de 2017, tinha 67 páginas. Eram 5. Viraram 67. Eles fizeram um cabaré de doido, como dizem, naquele texto. Aí o que aconteceu? O texto foi da Câmara dos Deputados, cheio de polêmicas para o Senado Federal. E o presidente, na época, ele estava com um monte de problemas. Não sei se vocês se recordam lá do Michel Temer. O temeroso lá estava com um monte de coisa. O que estava acontecendo? Ele estava correndo o risco, o pessoal estava querendo fazer uma denúncia do Ministério Público por causa... Lembra daqueles áudios lá da JBS, os negócios lá, que teve um monte de coisa, enfim. E precisava o negócio andar. Então, o que eles falaram? Olha, não faz nenhuma alteração no Senado. Porque se não tivesse alteração no Senado, ia direto para a sanção presidencial. Se tivesse alteração, tinha que voltar para a Câmara dos Deputados e ia demorar muito mais para poder ajustar. E tinha vários pontos polêmicos, como, por exemplo... gestantes poder trabalhar em ambiente insalubre. Na CLT e também na súmula do TST que trata sobre esse assunto, deixa bem claro que a mulher que está gestante não pode trabalhar em ambientes insalubres sob nenhuma hipótese. Existem os graus de insalubridade e no texto dizia que no grau mínimo é possível trabalhar sim no ambiente insalubre. Esse era uma. O outro que era muito polêmico foi o chamado trabalho intermitente, o modelo de trabalho intermitente. Nós temos o nosso modelo de trabalho, que é aquele convencional, trabalho de jornada diária de 8 horas, com um período de intervalo, e esse trabalho intermitente que daria a opção da pessoa trabalhar de vez em quando na empresa, mas registrado. Era cheio de polêmicas. Aí o que foi o acordo feito? Olha, faz o seguinte, vocês aprovam e o presidente vai lançar uma medida provisória, acho que era 817 o número, se eu não me engano. E nessa medida provisória, ele iria mudar o texto desses pontos polêmicos. Então, os senadores aceitaram? A base aliada, sim. A oposição, eles fizeram mais de 67 pedidos de mudanças no texto. Foram 67 páginas e mais de 67 mudanças também. Nenhuma passou. Tinha uma senadora, Vanessa Graziotin, só ela fez umas 30 solicitações. O então governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, ele fez algumas que eu achei super interessantes. E todas foram ignoradas. Nenhuma, nem entrou em discussão. E o texto foi aprovado no Senado. E em novembro de 2017 foi aprovada a reforma trabalhista. Algum tempo depois, alguns dias depois, o presidente lançou a medida provisória corrigindo aqueles erros que eram polêmicos. Aí o que acontece? Se você entrar no site do governo e pesquisar a CLT, o que acontece? A reforma trabalhista é uma lei, 13.957 de 2017. Essa lei, ela modifica a CLT em alguns artigos. Então você vai lá na CLT, você vai ver que está lá o texto original, aí vai ter todo riscado, aí logo depois o texto da medida provisória. E
está todo riscado também. Por quê? Passou dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Ainda bem que você falou, Helder, que eram 6 meses, que aí eu lembrei do tempo aqui certinho. Nunca foi apreciada a medida provisória na Câmara dos Deputados nem no Senado Federal. Então, o que aconteceu? A medida caducou e todo aquele texto que tinha sido mais polêmico foi o que ficou valendo. Então, você vai ver lá na CLT, riscado original, riscado da medida provisória e, de novo, o texto igualzinho que estava no primeiro, porque foi o texto que está valendo ainda, até hoje. E aí foram onde entraram vários pontos. Alguns pontos, que aí é isso que eu vou abordar nesse ponto agora, são pontos que foram bem polêmicos. Um ponto, por exemplo, foram sobre férias. Na parte sobre férias, fala o seguinte, né, que até então era possível dividir as férias em até 2 vezes. Só que aí, depois disso, passou a poder ser dividido em até 3 vezes. Só que, gente, eu já consultei alguns advogados, já verifiquei para ver se tinha alguma súmula. Tem várias interpretações no texto. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, eu separei o texto aqui só para eu ler para vocês rapidinho. O artigo 134 da CLT hoje fala o seguinte: desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Isso daqui foi o que mudou na CLT, na reforma trabalhista. O que acontece? Quando você pega esse texto, acima fala que a pessoa tem direito às férias e existe o período para ela ter férias. Quando a pessoa entra numa empresa, depois que ela completa 1 ano, ela passa a ter direito às férias. Esse 1 ano é o que a gente chama de período aquisitivo. Depois que ela completou 1 ano, a empresa ainda tem mais 11 meses para dar as férias. Esses 11 meses é o que a gente chama de período concessivo. Ou seja, ele adquire o direito e depois tem o direito para conceder as férias, ok? Ou seja, então a pessoa ela pode ter até 1 ano e 11 meses para tirar as primeiras férias depois que ela começa a trabalhar em uma empresa. Dentro desse texto, ele não está falando quando que eu posso dividir essas férias. Então, o que acontece? Pelo entendimento geral, está dizendo que essas 3 divisões têm que acontecer dentro desse período concessivo. Passou 1 ano e 11 meses e 1 dia, o funcionário ele tem direito a receber as férias em dobro. Ou seja, se ele recebe R$ 1.045, que é o salário mínimo, ele vai receber nas férias dele R$ 1.045 mais 1/3 das férias, mais 1.045. Ele vai receber esse valor em dobro, entenderam? Quando passou esse período. Só que no texto ele dá uma margem, fala que o funcionário tem que ter direito a férias nesse período. Uma frase resolveria tudo se falasse que dentro desse período o funcionário tem que ter os 30 dias de férias. Só que ele também não necessariamente tem 30 dias. De acordo com a quantidade de faltas que ele tem dentro desse período, pode ser diminuído até ele perder totalmente as férias. Tá? Porque, por exemplo, se ele faltou mais de 20 dias durante 1 ano e conseguiu o milagre de não ser mandado embora, ele não precisa mais de férias, ele já tirou as férias dele, mais de 30 dias, desculpa. Ele já tirou as férias dele, tá? Então ele não precisaria. Mas só que se no texto fala que ele tem que tirar os dias aos quais ele tem direito, já resolvia esse problema, mas não fala isso, tá? No meu entendimento ele tem que ter o período de férias dentro desse 1 ano e 11 meses aí. Mas, se é no meu entendimento, significa que outra pessoa pode entender diferente. Vai caber ao TST, quando finalmente perceber isso, fazer essa correção. Porque olha só que bizarro que é. Imagina o seguinte, a pessoa vai completar, daqui a 2 meses, ele vai completar o período dele para tirar as férias. O empresário vira para ele e fala, mês que vem você vai tirar suas férias, tá? 5 dias. Depois eu te dou os outros 25. Quando que ele vai ter que dar esses outros 25? Passou o período concessivo. Aí é onde eu falei. Se você pensar, mas é óbvio que é isso. Mas o óbvio não entra na legislação. Se existe interpretação, não é óbvio. Tem que estar claro lá no texto. E aqui não está dizendo isso. A mesma coisa relacionada ao pagamento. Ele tira 5 dias
Aí depois ele tira os 14 dias. Aí então ele já teve os 19. Então ele tira mais 11 dias. Tirou todos os dias. Quando que ele tem que receber? Ele vai receber o proporcional dos 5, os proporcionais dos 14, o proporcional dos 11, ou ele vai receber tudo de uma vez em um? Também não está claro no texto. O que é melhor para a pessoa? Pegar, tirar 5 dias de férias. Olha, eu vou viajar esses 5 dias. Não, 11 dias. Vou viajar 11 dias. Recebo o proporcional de 11 dias. O que é melhor para ele? Receber todo o valor das férias e gastar nesses 11 dias? Ou ter esse valor nos 11 dias? Ou é melhor ele receber fracionado? Depende de cada pessoa, vocês concordam? Porque a pessoa, para ela, ela sabe o que é o melhor. Só que no texto não cabe o que é melhor para a pessoa, cabe o que deveria ser e acabou. O texto não está claro também, ele deixa uma margem de interpretação. Se ele deixa margem de interpretação, não existe certo ou errado. A empresa faz, quando a justiça verificar e tiver o entendimento, aí vai existir o certo, aí vai existir o errado, entendeu? Então, por isso que não cabe a diferença. E outra coisa, no texto fala, desde que haja concordância do empregado. Não, eu não aceito dividir minha férias em 3 vezes, tá? Será que o empresário vai querer ficar com ele? A Elida falou que lembra bem da bendita reforma, que foi uma confusão quando foi marcar as férias dos colaboradores. A Cristine falou, professor, se a empresa não quiser seguir essas mudanças trabalhistas, porque a nova reforma ela não substitui a antiga. Entende uma coisa, é CLT. A reforma trabalhista está lá no texto da CLT, não existe essa. Ah, não, eu não quero seguir isso. Claro que, nesse caso de férias específico, está dizendo que, caso haja concordância, então a empresa não é obrigada a fazer isso, mas existem pontos aqui que ela é obrigada sim, tá? A Suzana perguntou aqui, a escolha do período de férias é do funcionário ou demanda da empresa? Os dois. Depende da empresa. Tem empresa que deixa o funcionário quando você quer. Tem empresa que fala, você vai tirar férias tal mês. Agora, por exemplo, uma vez uma aluna aqui chegou para mim e falou assim, professor, a empresa chegou para mim e falou que eu estou de férias amanhã. Não pode. No texto está bem claro. Tem que ter um aviso de no mínimo 30 dias. Não avisou, tem que pagar em dobro também, tá? A Cristine falou aqui que é proporcional. Como eu falei, não necessariamente. A Mirelle falou, pode ser negociado por acordo coletivo. Aí entra o negociado sobre o legislado. Mirelle, nesse caso específico, pode sim, tá? Realmente, a empresa pode fazer o acordo já colocando, olha, nós, a empresa, sempre vamos determinar quando é o período por causa do tipo da operação da empresa. Aí, nesse caso, ficaria valendo sim. A Suzana falou, e as férias com gozo oportuno, como funciona em relação à lei? Ou é um acordo interno com a empresa? É um acordo interno com a empresa, tá? Nesse caso é bem direto mesmo. A Sabrina falou, o certo é o que a empresa achar melhor para ela pagar. E a Sal falou, o certo é receber no primeiro período de férias. Sim. Por exemplo, sabe por que a gente tem 2 abrangentes? Eu estou já trabalhando na área. O que acontece? O colaborador ele vai sair de férias. E daí ele está tirando os primeiros 14 dias. Emitiu o recibo de férias dele. Então eu vou emitir de acordo com os 14 dias. Por quê? Segurei. A Catiane tá trazendo uma questão interessante aqui. Ela está falando que lá, no que ela já trabalhou, eles emitiam o recibo e era sempre o proporcional. É real, tá certo. Só que, ao mesmo tempo, existem empresas que já pagam tudo de uma vez e já emitem no recibo também. Entendeu? Espera aí só um pouquinho, porque senão o pessoal não te escuta daqui. Aí ela está falando que corre o risco, que é justamente isso. Mas é isso que eu estou falando. A partir do momento que não existe o certo definido, também não tem nem o certo nem o errado. A empresa que está fazendo assim, está certa. A empresa que paga tudo de uma vez, está certa também. Por isso que é o polêmico de eles não terem feito o negócio com texto bem completo, entendeu? Então, ambos estão certos aqui. Então, mas uma outra questão, por exemplo, aí você deu lá que o colaborador, digamos, ele está de férias do dia 1º ao dia 30, mas na verdade é só do dia 1º ao dia 15. Isso. E aí, o restante ele volta a trabalhar. Se ele tiver um acidente de trabalho? A Catiane falou aqui um negócio interessante. Ela falou assim, a pessoa está recebendo dos 30 dias, mas só que se ela vai só ter 15, se ela sofrer um acidente de trabalho. Na verdade, ela não está de férias os 30 dias. Ela está recebendo pelo período completo. Não, no recibo, é isso que eu estou te falando. Só um pouquinho que ela está me questionando aqui.
No recibo, nesse caso, as empresas que fazem assim, elas colocam como pro período aquele período só de dias, mas recebendo tudo. E depois, quando ela já vai tirar os outros dias, ela coloca como desconto porque ela já recebeu, entendeu? Então, não é errado a empresa fazer isso porque não tem a determinação concreta. Eu concordo completamente com você na questão de que o proporcional é melhor, porque ele teria uma lógica maior, mas a partir do momento que tem uma margem, existem empresas que fazem diferente, entendeu? Então, por isso que eu falei, não está errada a outra empresa porque não está falando que está errado. Essa que é a grande questão. Deixa eu pegar aqui mais uma participação. A Suzana perguntou se tem um período mínimo para solicitar as férias. Mesma lógica, tá? Ele precisa... Normalmente as empresas trabalham com período de 6 meses, assim. Aí depende muito da empresa, mas só que se o funcionário ele realmente quer algo específico, quanto antes ele entrar em acordo com a empresa quando ele já está no período concessivo, melhor, Suzana. O Rafael perguntou aqui, o pagamento do valor respectivo de férias é pago no primeiro período... que foi o que eu falei aqui agora, para a empresa é melhor efetuar o pagamento no período que o trabalhador deseja. A Carolina perguntou, e no caso de férias depois da licença maternidade, quando o empregado deve ser comunicado? Nesse caso aqui, é a mesma lógica, tá? Se ele vai entrar de férias, ele tem que ser comunicado 30 dias antes de tirar as férias. Ah, mas ela está de licença, não interessa, ela tem que ser informada da mesma forma. A Sol perguntou aqui agora assim, no serviço público escolhemos o período e caso as férias seja dividida, sempre recebemos no primeiro período. Só está falando no caso do serviço público, a mesma lógica, está sendo dividido e eles recebem tudo já no primeiro período. O Lucas perguntou se não dá para escutar as perguntas. Dá não, Lucas, por causa que o microfone está só aqui assim. Ó. A Suzana perguntou, a empresa paga as férias, mas não retira as férias, mas acontece ser demitida. Como fica essa situação? Suzana, o que acontece? Isso é algo que é feito embaixo dos panos. Lembra que eu falei que quem paga errado paga 2 vezes? Se o funcionário comprova na justiça que ele, olha, eu recebi pelas férias, mas eu não tirei as férias, a empresa vai ter que pagar de novo e ainda vai ter que pagar em dobro, tá? A Rayane falou aqui, professor, no meu caso, a empresa antecipou minhas férias, que seria em julho para o mês de março. Minha dúvida é, em tempos como esse, pandemia, a empresa pode avisar dessa forma como foi comigo? Ótima, Rayane. Nesse caso específico, no texto, nessa mesma medida provisória que foi colocada da questão trabalhista, foi estipulado justamente essa questão das férias também. Foi colocado que, por conta da pandemia, para agora, para esse período, pode sim o funcionário não precisar ser avisado com 30 dias de antecedência para poder tentar melhorar a situação da empresa, tá? Nesse caso, sim. E mesmo se ele não tiver um ano completo, ele pode tirar como férias antecipadas. Professor, em relação à reforma trabalhista, e falou da licença maternidade, teve uma mudança também. Se lembra da licença maternidade, a gente chega já já. A Catiane estava perguntando aqui da licença maternidade. Espera aí. Não foi... Peraí, mas eu vou até comentar esse. Não foi na reforma trabalhista, foi uma lei posterior que foi mudada da licença maternidade, que algumas empresas que fazem parte de um programa do governo, aí passa de 120 para 150 dias de licença e o pagamento ele é realizado pela empresa para poder ter a dedução. Espera aí só um pouquinho. Só um pouquinho, porque se você fala daí, o pessoal não está escutando daqui e aí eles ficam perdidos, tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. O empregado ter a opção de dividir férias entre períodos é excelente, no entanto, o pagamento de férias, pensando no bom senso, seria conforme o desejo do empregado. No serviço público, a Sol falou, podemos dividir em 3 períodos. Aí aqui é do serviço público, na CLT com a reforma ficou bem parecido, e aí está falando que também pode tirar 30 dias direto. Boa! Viu como é que esse negócio é polêmico? Até que a gente colocar nos exemplos aqui já traz muita coisa, porque é bem isso que aconteceu, tá? O texto não ficou claro. Da margem de interpretação, gera sempre uma dúvida maior de todo mundo, o pessoal fica perdido. Em algum momento, vai chegar isso lá no TST e vocês vão ver que vai ser lançada uma súmula para poder colocar, olha, é isso. Vamos pegar outro aspecto aqui. Esse aspecto do legislado, o acordado sobre o legislado. Aqui é o seguinte, o acordado sobre o legislado, ele tem a seguinte situação. Existem pontos específicos que no texto de lei diz que não pode de forma alguma. Então, por exemplo, eu não posso fazer um acordo para o funcionário receber menos do que um salário mínimo. Eu não posso fazer um acordo para o funcionário não receber 13º, para ele não ter férias, para ele não ter licença maternidade, para ele não ter licença paternidade. Onde que está essa distinção? Alguns desses pontos que são trabalhistas,
eles estão na Constituição Federal de 1988. Então, eles só podem sofrer alteração alterando a Constituição. Então, não tem como alterar a CLT para alterar esse texto. Então, esse acordado sobre o legislado, ele entra muito mais em questão de jornada de trabalho, de benefícios, de alguns direitos que foram concedidos para depois serem retirados e por aí vai, tá? Então, ele tem todo esse aspecto assim. E só para a gente poder fechar o de hoje, que agora eu vi que adiantou a hora de novo, o Lucas está pedindo vigília aqui. Ele falou, não encerra a live, vamos de vigília. Não, gente, a gente tem que encerrar, que o pessoal tem que ir para casa, e minha esposa também, se ela escutar que eu vou fazer vigília, ela me mata, tá? Vamos lá, eu quero estar aqui semana que vem. Mas olha só, semana que vem vai ter de novo, e quem não pôde assistir hoje, aí vocês avisam para o pessoal, sábado de manhã eu vou fazer de novo essa mesma, tá? O outro ponto que foi instituído na reforma trabalhista foi o home office, que foi colocado a possibilidade de ter o home office, e lá nesse termo da CLT já era falado que quando tem um home office é necessário fazer um acordo da empresa com o funcionário para essa questão de pagamento de energia, pagamento de internet, ou seja, não é a empresa só sendo boazinha agora, mas no texto já diz que é necessário esse acordo. A diferença é que nesse tempo de pandemia, o acordo está sendo agora realizado de boca. Quando está no texto mesmo, ele tem que ser feito documentado, tem que ser assinado para poder estar tudo bem definidinho. Beleza? Pessoal, olha só, tá muito bom, tá muito legal, eu espero, pelo menos para mim, espero que para vocês esteja também muito legal, muito bom. Mas o adianto da hora está assim já. Eu vou fazer um combinado. Na semana que vem, nesse mesmo horário de 7h15, hoje acabou que nós tivemos um pequeno probleminha aqui no início, mas na semana que vem, 7h15 em ponto, a gente vai começar. Eu vou fazer aberto novamente, tá? Então, quem quiser participar, eu vou dar continuidade a partir desse ponto que a gente parou, da reforma trabalhista, tá bom? E aí, vocês podem mandar dúvidas, se vocês tiverem, para poder a gente estar dando continuidade aqui com a nossa aula, tá? Muitíssimo obrigado, as participações de vocês foram muito legais, tá? Obrigado muito pelo que vocês participaram aqui no YouTube, obrigado vocês que vieram participar aqui também. Gostei demais de fazer essa aula hoje, então na semana que vem a gente dá continuidade. Quem quiser participar novamente está convidado para isso, tá bom, gente? Brigadão, boa noite, beijo no coração, fiquem com Deus.